Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Então, você já me conhece, eu sou a Márcia Cris e sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje no nosso podcast Falo Sim, vamos conversar sobre ISTs. Eita, caramba! Mas você só vem com sigla difícil, né, Márcia Cris? Poxa vida! Calma, que vocês já ouviram falar sobre isso, mas de outra forma. DST. E aí, já sabe do que eu tô falando? Então, deixa eu dar uma clareada para você. As doenças sexualmente transmissíveis hoje são conhecidas como infecções sexualmente transmissíveis. Mas, Márcia Cris, isso é papo para adolescente? Não tá meio pesado, não? De jeito nenhum. E quer saber por quê? Vem comigo. A gente sempre precisa se lembrar que a adolescência é uma fase muito delicada da vida. E a gente sabe que os desafios e as experiências, eles vão contribuir para o futuro dele ou dela e de forma que ele seja melhor ou não tão bom. Então, se a gente sempre pode se conscientizar e entender um pouco mais do que rola por aí, a gente consegue se prevenir e se proteger. O que vocês acham? Então, chega mais e vamos atualizar as informações. Apesar ainda da gente encontrar muito nos programas de atenção à saúde o termo DST, as principais ISTs, ou doenças sexualmente transmissíveis como eram conhecidas, atualmente são a sífilis, a herpes simples, o HPV, a gonorreia, a hepatite B e C e o HIV. Todas essas infecções são causadas principalmente por vírus e bactérias. Hoje no mundo, estima-se que aproximadamente 11 milhões de jovens, isso mesmo, gente, 11 milhões de jovens que têm idade entre 15 e 24 anos vivem com HIV atualmente. Cara, é muita gente. E a cada dia, cerca de 6 mil jovens que têm essa faixa etária vão se infectar com o vírus. E somente uma parte desse grupo sabe ou tem o diagnóstico dessa infecção. E para complicar um pouco mais, entre 2010 e 2020, teve um aumento na detecção de AIDS, que é o HIV, entre jovens de 15 e 29 anos. E para complicar um pouco, as meninas ainda estão suscetíveis ao HPV, que é identificado entre 1 e 4 adolescentes brasileiras. E olha que para o HPV tem vacina, tá? E ela deve ser tomada por qualquer pessoa, independente do sexo, que tem entre 9 e 14 anos de idade. Então, gente, bora vacinar para prevenir contra HPV, porque dependendo do tipo, ele pode causar câncer. E aí lascou, né? Muito complicado tudo isso. E aí, por que será que o adolescente tem um risco maior de contrair, principalmente a AIDS ou HPV? É muito simples, né, gente? Tem muito a ver com as questões de comportamento, porque muitas das vezes vai ter relação sexual de alto risco com o crush, porque não é só um crush ou uma crush, são vários ou várias, e na maioria das vezes o sexo é sem camisinha. Gente, a gente precisa se cuidar, porque aí é falta de cuidado consigo mesmo e com o companheiro ou com a companheira, né, gente? Mas aí agora vamos lembrar um pouquinho lá das aulas de biologia. Ai, Márcia Cris, biologia é... Sabe por quê? Porque a gente precisa também saber o que é essa doença, quais são os sintomas e quais são os tratamentos disponíveis no momento. Então, o que é a AIDS? A AIDS é uma infecção crônica, é uma doença crônica que detona o sistema imunológico da pessoa. E aí, por isso que a sigla de AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou seja, o sistema imune não funciona da forma adequada e qualquer infecção que a pessoa pegue pode chegar a matar, por causa da dificuldade do sistema imunológico de combater a infecção.
E como que pega a AIDS? A forma principal, como a gente já falou antes, é o sexo sem camisinha, o sexo sem proteção, porque ela é transmitida pela relação sexual. Mas também a mãe contaminada pode transmitir para o bebê durante a gravidez, na hora do parto ou na amamentação. E aí a gente tem que fazer o quê para prevenir a AIDS, Márcia Cris? Usar preservativo, galera. Isso é super importante. E os sintomas, como é que eles aparecem? No início, eles são tipo febre, muita fraqueza, a pessoa emagrece muito rápido, tem crises prolongadas de diarreia. E aí, depois, à medida que a doença vai avançando, aí vai ter infecção de gânglio, dor muscular, dor nas articulações e feridas que podem chegar na área da boca, no esôfago e outras partes do corpo, com uma sensação de muito cansaço todos os dias, muita náusea, muita diarreia e a perda de peso aumenta muito. Então, a AIDS não tem cura. E hoje o tratamento é disponibilizado pelo SUS, que é um coquetel de medicamentos que a gente chama de antirretrovirais, que vão impedir que o vírus da AIDS se multiplique no organismo e assim vai combater a doença e a fortalecer o sistema imunológico. Só que esses medicamentos não conseguem eliminar o vírus do organismo, ou seja, a pessoa tem AIDS para o resto da vida. Mas antes de tratar, que tal a gente pensar em evitar, né? Então, gente, para amenizar um pouco, deixar a coisa mais leve, vem a hora das dicas. Aqui vão algumas dicas de filmes e documentários para vocês saberem um pouco mais. E, gente, na dúvida, sempre conversem com um adulto de sua confiança. Gente, não fica com dúvida sobre o que é AIDS, sobre outras infecções, porque afinal de contas, tem rolê, tem crush, tem baladinha, tem praia, tem cinema. E isso é muito gostoso com o nosso namorado ou nossa namorada. Então, antes da gente escorregar na bola, vamos conhecer um pouco mais de alguns filmes que eu assisti e que são muito interessantes. Só tem um deles que eu não conheço, que é super recente, mas eu tô louca para assistir também. Ó, o primeiro deles é de 2014, é um filme brasileiro que chama Boa Sorte, João. Ele conta a história de dois jovens que vão se encontrar numa clínica psiquiátrica e acabam se apaixonando. E olha que bacana, é um filme que fala sobre viver com duas doenças que a gente ainda tem muito tabu para falar sobre elas, a AIDS e a depressão. O outro filme que eu vou passar para vocês é Meu Nome é Jaque, que na verdade é um documentário de 2016 que conta a história de Jaqueline Rocha Cortez, que é uma mulher trans, soropositiva, e que já foi representante do governo brasileiro na Organização das Nações Unidas no combate ao HIV. Esse documentário é muito interessante e a gente, assim, fica apaixonado pela história da Jaque. O The Normal Heart é um filme de 2014 que acontece na década de 80, quando acontece o boom da AIDS nos Estados Unidos, que causa uma enorme mortalidade, principalmente masculina, e naquela época ele era tratado como câncer gay. Complicado, né? E o último filme que eu vou indicar para vocês, que eu ainda não assisti, mas que a sinopse me deixou super curiosa, é o 3 Meses, que é de 2022. Tem o jovem Caleb, que foi exposto ao vírus, e aí a vida dele vira de cabeça para baixo e no meio do caminho, ele encontra amor, acolhimento e atenção nos lugares assim mais improváveis. Então, galera, saúde é coisa séria, bora se cuidar, curtir o rolê, curtir o crush de forma segura e responsável. Vou ficando então por aqui e te agradeço pela sua presença e não deixa de compartilhar o nosso podcast, que com certeza alguém precisa ouvir. Até a próxima, então, no nosso Falo Sim.